Olá, bom dia. Aqui é o professor Orivaldo e no vídeo de hoje eu darei algumas dicas básicas de contabilidade. Eu já falei num outro vídeo que este é um PowerPoint com botões hiperlink e macro em que nós navegamos para fazer consultas. Então, o que nós vamos trabalhar hoje? O registro do capital social, ok? Então, esse é o tema central. Nós temos em empresas bastante simples, uma limitada, uma empresa nascendo, uma empresa pequena, em que o capital social dela é colocado por meio de um depósito bancário. E qual é o registro? Então a empresa já existe, a parte jurídica já está feita, o contrato social está tudo em ordem, os sócios vão colocar dinheiro na empresa e o registro normalmente é assim, porque é criada uma conta corrente em nome da empresa, vamos supor que foi colocado aí 10 mil reais de capital social. Qual é a contabilização disto? Débito da conta bancos, indicando que a empresa tem um direito de um dinheiro que está depositado em um banco em seu nome. E contrapartida em capital social. Ok, pessoal? Um histórico básico, capital social estabelecido no contrato social ou no estatuto social, no caso de uma sociedade anônima, integralizado por meio de um depósito bancário, ok? Agora vamos dar uma olhadinha rápida em empresas mais complexas. Por exemplo, uma sociedade por ações. Então, primeiro passo, nós temos que contabilizar capital social a integralizar. Então imagina assim que lá no estatuto social da empresa tem uma cláusula que estabelece qual será o capital social da empresa. Alguns estatutos estabelecem uma data limite para que a integralização aconteça plenamente. Outros estatutos deixam em aberto isso. E um detalhe: não é apenas com dinheiro ou depósito bancário que se pode integralizar um capital. Então nós vamos dar um exemplo aqui com vários tipos de integralizações. Mas o primeiro lançamento contábil é débito da conta capital a integralizar. Esse símbolo de negativo entre parênteses indica que é uma conta redutora, ou seja, é uma conta do patrimônio líquido que tem função inversa ao padrão do patrimônio líquido. As contas do patrimônio líquido têm origem credora e capital a integralizar, por ser uma redutora ou retificadora, tem sinal contrário. E a contrapartida é o capital subscrito. Estas duas contas são subcontas de capital social, ok? Então, histórico, capital social estabelecido no estatuto, conforme o caso, né, a integralizar. Vamos supor que parte tenha sido integralizada em dinheiro. Então, você criou uma conta de capital a integralizar e aí os donos colocaram parte do dinheiro em dinheiro, cédulas e moedas. Quando é em cédulas e moedas, debitamos a conta caixa e creditamos capital a integralizar, ok? Vamos supor que seja com depósito bancário, debitamos a conta banco, numa conta em nome da empresa, creditamos capital a integralizar. Vamos supor que sejam imóveis, pode ser feita a integralização com imóveis, por exemplo, um imóvel em que a empresa operará. Então, débito de ativo não circulante, imobilizado, imóveis, crédito da redutora capital a integralizar. Vamos supor que seja feita a integralização com estoques. Pode ser feito. Pode ser feito com uma combinação de ativos. Qualquer ativo pode ser usado na integralização. Então, débito de ativo circulante, estoques, mercadorias. Vamos supor que é um comércio que vai vender mercadorias. Contrapartida, crédito de capital a integralizar. Vamos supor que também tenha sido integralizado com máquinas e equipamentos. Então, débito do ativo não circulante, imobilizado, máquinas, crédito de capital a integralizar. Vocês percebem que podemos integralizar com qualquer bem. Lógico que nem todos os tipos de empresa. Se for um banco, por exemplo, enquanto se aguarda a autorização do Banco Central para o banco abrir e funcionar, é feito um depósito no Banco Central. Com este dinheiro, o Banco Central compra títulos públicos e apenas quando
acontece a autorização para que o banco opere, libera esses recursos e aí sim o banco transforma aqueles recursos em valores, ok? Uma seguradora, acontece um processo parecido, só que o depósito inicial é no Banco do Brasil. Quando a SUSEP autoriza o funcionamento da seguradora, então, aí sim a seguradora tem liberado esse valor. Vamos supor que tenha sido uma integralização com veículos. Débito do ativo não circulante imobilizado, veículos, crédito de capital a integralizar. Uma outra forma de capitalização, de integralização. Os sócios já têm uma outra empresa, então colocam parte ou todo dessa outra empresa como integralização de capital. A contabilização, então, neste caso, débito de ativo não circulante, investimentos, participações em outras empresas, crédito do capital a integralizar. E, por fim, nessa sequência de exemplos, uma integralização com um intangível, patentes, marcas ou coisas que ali cabem. Débito de ativo não circulante, intangível, patentes, crédito de capital a integralizar. Então, é uma gama enorme de possibilidades de integralização de capital em empresas que não são instituições financeiras nem seguradoras, ok? Então, a gente está falando aí de um exemplo de uma sociedade por ações. Agora, um exemplo com valores, né, de uma integralização de capital. Então, eu tenho aqui os razonetes, que são figuras onde nós lançamos os valores, tanto o início aqui de quando aconteceu a capital a integralizar, em contrapartida de capital subscrito. Estas duas contas são subcontas de capital social. Então, lançamento 1, débito de 1 milhão, quando aconteceu o registro do capital integralizar, crédito em capital subscrito 1 milhão. Eu costumo colocar o número para identificar que forma o par contábil. Aí, nesse exemplo, aconteceu uma integralização de 200 mil. Então, eu debito caixa, porque foi em cédulas e moedas, e credito capital integralizar. É o parzinho de lançamento aqui, né? A segunda integralização foi num depósito bancário, numa conta corrente em nome da empresa, débito em bancos, crédito em capital integralizar. O par, número 3, né? E, por fim, a integralização completa, final, desta empresa foi com imóveis, débito de ativo não circulante imobilizado, imóveis, 400 mil, crédito de capital integralizado, 400 mil. Pronto. Assim que é concluída toda a integralização do capital estabelecido no Estatuto Social, o saldo da conta de capital integralizar passa a ser zero, ok? Ficando apenas capital subscrito. E como fica isto em termos de um balanço? Lembrando que essas figuras em texto são chamadas de razonetes. No balanço, quando aconteceu o lançamento do capital integralizar, nós teríamos esse saldo: patrimônio líquido igual a zero, a conta de capital social igual a zero, porque ela é uma totalizadora de capital subscrito e capital integralizar. Então, aqui já acontece o registro evidenciando o capital decidido pelos sócios. Aquela cláusula no estatuto é como se fosse uma promessa dos donos de colocarem esses recursos na empresa. Agora nós temos a integralização daquele valor em dinheiro, cédulas e moedas. Como é que fica o saldo do patrimônio líquido? Patrimônio líquido, 200 mil, que ele está totalizando a conta de capital social 200 mil, que totaliza capital subscrito de 1 milhão e capital integralizar de 800 mil negativos, saldo 200 mil. Quando acontece a integralização por um depósito lá na conta em bancos, o saldo do patrimônio líquido agora passou a ser de 600 mil, o saldo de capital social, que é uma conta que totaliza no patrimônio, 600 mil, e capital social totaliza estas duas contas de baixo, capital subscrito e capital integralizar. Subscrito de 1 milhão e a integralizar 400 mil. Ou seja, neste exemplo, os donos ainda
não tinham integralizado esses 400. Por fim, a integralização neste exemplo, que foi feita com imóvel, patrimônio líquido, R$ 1 milhão, que totaliza a conta de capital social, R$ 1 milhão, que totaliza capital subscrito de 1 milhão, mais capital integralizado zero, ok? Então, nesta empresa, neste momento, neste exemplo, aconteceu toda a integralização de capital. Ok, pessoal? Era este o recado curtinho do vídeo de hoje e agradeço muito as visualizações dos vídeos deste canal. Abraço!